Olá, Igreja de Cristo Jesus. Olá, queridos amigos e irmãos. Graça e paz. Amém? Irmãos, esta já é a quarta semana que nos encontramos nessa condição de afastamento social, ainda em função do Covid-19. Verdadeiramente não tem sido fácil esse tempo, mas cremos que em breve estaremos juntos como corpo de Cristo, louvando a Deus dentro dos nossos templos outra vez. E em nome de Jesus, esse tempo vai chegar. Possamos seguir, enquanto isso, orando e clamando ao Senhor, para que a misericórdia dele continue sobre as nossas vidas, continue sobre a igreja dele espalhada na face da terra, continue sobre as famílias, continue sobre os governantes, continue sobre as nações. Amém? E eu queria, querido, externar também a minha satisfação, que é grande demais, por poder estar aqui gravando mais uma reflexão bíblica, entendendo que todas as gravações que foram feitas até aqui, a proposta sempre foi a mesma: glorificar o nome do Senhor, mas também abençoar vidas. Que não seja diferente com este vídeo que estamos tentando gravar aqui também. Tá ok, queridos? Eu gostaria de refletir nessa noite, meus irmãos, sobre uma verdade que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que traz então como tema para essa reflexão um tesouro guardado em vasos de barro. Fala sobre algo magnífico, precioso e de muito valor, colocado em um recipiente insignificante. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 1, eu queria ler alguns versículos apenas. Eu queria que você então em casa pudesse ler todo o capítulo, que são 18 versículos, mas eu vou ler apenas alguns e queria que você me acompanhasse. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém, amados? Até aqui o texto que li, eu queria deixar você à vontade para fazer isso em casa. Queridos, as mensagens que o apóstolo deixou dentro desse capítulo 4, tem algumas realidades que diz respeito a mim e a você nesse tempo. O tempo é um tempo de pandemia, o tempo onde mais um vírus surgiu para assolar a humanidade, o tempo do terror por conta dessa praga. E justamente por conta disso, queridos, esse tempo tem sido um tempo onde muitos se encontram desesperados, angustiados, temerosos, atribulados, assustados, com medo da morte. Mas, amados irmãos, em meio a tudo isso, existe uma palavra do Senhor para todos nós, que vai nos ajudar a passar esse tempo confiando nele e na força do seu poder. Você e eu, nós precisamos acreditar nisso. Amém, queridos? Que isso é que nos mantém e nos manterá de pé, firmes e avançando. Ok? Estamos aqui há algumas semanas já buscando sempre conduzir os amados ouvintes a olhar para Deus nesse tempo de crise. Porque Ele, e somente Ele, é quem tem o controle de tudo que está acontecendo. Ainda que os homens mais capazes da face da terra se levantem, entendendo que eles estão então no poder e têm como então manipular toda essa realidade, só Deus está no controle de tudo. Nós precisamos acreditar nessa verdade, amados. E olhando para a Bíblia, buscando enxergar as realidades que podem nos ajudar nesse tempo de crise, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que o apóstolo Paulo está no capítulo 4 dessa segunda carta aos Coríntios, falando sobre o cumprir o seu ministério com fidelidade. Ministério que o capítulo 3 diz que é o ministério da nova aliança, o ministério de justiça, o ministério que foi gravado não em tábuas de pedra,
de pedras, mas nas tábuas do coração do homem. Ministério que foi projetado por Deus, edificado por Cristo e é sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Mistério este que o versículo 8 do capítulo 3 diz que é exercido por aquele que é transformado de glória em glória, dia a dia, a imagem do próprio Filho de Deus, a imagem de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Um ministério construído à base do sangue do Cordeiro, do sangue precioso de Jesus. Portanto, um ministério eficaz, querido. Amém? A outra coisa importante nessa fala do apóstolo é sobre o emprego desse ministério. Que ministério é esse? O ministério que esse texto que está falando, ele está, então, de certa forma, se referindo e anunciando aquilo que Isaías 61 está falando. Na verdade, ele está se referindo àquilo que Isaías 61 anunciou, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a curar os enfermos, a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados pelo diabo, a anunciar a bondade do Senhor, falar do dia da sua vingança e a consolar a todos que choram. Esse, querido, é o ministério que o apóstolo Paulo fala nesta carta. Ele está lembrando então daquilo que Isaías falou lá atrás a respeito do próprio Senhor Jesus e a respeito daqueles então que na verdade seguiriam a Cristo como nós temos buscado segui-lo nesse tempo. É um ministério, amados, de poder. E esse poder, queridos, é o que nos capacita, conforme o texto diz no próprio versículo 1 do capítulo 4. Em meio às crises que surgiram no passado, que surgem hoje, que surgirão amanhã, a carta nos diz para que, então, por conta desse ministério de poder que está sobre nós, que nós não vamos desfalecer, nós não vamos entrar nessa condição de sucumbir, porque está sobre nós um poder extraordinário que vem dos altos céus, queridos. O verso 8 e o verso 10 fala que esse poder é que nos capacita a caminhar, ainda que atribulados, de maneira nenhuma sejamos ou andamos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos sim, mas não desamparados, nunca sozinhos, sempre com o Senhor, abatidos por conta da crise, por conta do investimento do mal, por conta da pandemia, mas não destruídos. Um poder, queridos, que pode e deve nos capacitar, como está escrito no versículo 2, a não negociar as coisas ocultas que se levantam, que constroem por aí, e a não buscar andar, buscando não envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus. Um poder, queridos, que nos capacita e nos impede, de certa forma, de adulterar a palavra de Deus. Nós vemos muitos hoje por aí, queridos, adulterando por aí a palavra do Senhor, mas podemos ter a certeza absoluta de que o ministério que eles estão exercendo não é o ministério que o Senhor Jesus edificou. O ministério e o poder que eles de repente estão executando, usando para executar, não vem do céu. Em nome de Jesus, não é esse o ministério que o Senhor edificou, porque o ministério que o Senhor edificou não permite que a palavra dele seja deturpada. E o que tem sido feito por aí, queridos, muitos têm deturpado a palavra do Senhor. Mas em nome de Jesus, conosco, comigo e com você, isso precisa ser diferente, para a glória de Deus. Um poder que está sobre nós é aquele que deve nos fazer andar em sã consciência para com o nosso Deus. Mas então, como eu mencionei mais cedo, esse poder, ele está aonde? Ele vem de onde? Ele está aonde? Então, já disse anteriormente, ele vem do céu e está em nós. Esse poder, querido, faz parte da segunda realidade que o texto diz, que o apóstolo também fala no capítulo 4, e aí sim, na parte em que eu não li por conta do tempo, no versículo 7, diz que existe um tesouro, e que esse tesouro está guardado em vasos de barro. E quando falamos em tesouros, falamos em algo muito valioso, pensamos em algo de um valor inestimável,
pensamos, na verdade, em pedras preciosas, ouro, joias, dinheiros e outras riquezas mais, na verdade. E quando pensamos nessas coisas valiosas, imaginamos uma outra coisa, imaginamos que todas elas devem ser guardadas em lugares super protegidos, em cofres, né, com segredos, em bancos ou coisas desse tipo. Mas a Bíblia traz a sua mensagem preciosa da maneira mais simples possível. Ela fala que o tesouro que existe está guardado em vasos de barro. E é isso que é magnífico nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, porque o tesouro que o texto fala é a riqueza que está no versículo 6, onde o apóstolo diz: a luz do Espírito Santo faz resplandecer em nossos corações os vasos de barro, o conhecimento da glória de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Está sobre nós o poder do Altíssimo, que o Espírito Santo faz resplandecer em nossos corações, que é o conhecimento da glória de Deus na pessoa do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Isso precisa, amado, em nome de Jesus, fazer vibrar o seu coração, sacudir mais uma vez, falei na semana passada, sacudir as estruturas. Você precisa vibrar com isso, você precisa glorificar o nome do Senhor por conta disso. E é este conhecimento da glória do nosso Deus que recebemos na pessoa de Jesus, que o Espírito Santo resplandece em nossos corações. É com Ele que andamos, vivemos, agimos, fazemos, realizamos. É com Ele que permanecemos firmes, é com Ele que permanecemos fortes, vibrantes, alegres, satisfeitos, realizados e com capacidade para suportar os dias maus, as pragas, as guerras, as investidas de Satanás, o ataque dos nossos inimigos, o poder contrário da mídia, a proposta de pânico que é levantada, tudo que vem do mal. Em nome de Jesus, esse poder do conhecimento da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo é o que nos mantém de pé, firmes. E é confiando, querido, nessa mensagem que seguimos em frente, acreditando que ainda que percamos essa batalha para essa doença, outra coisa qualquer que surgir, que investir contra nós, nós não desanimamos, porque o Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, falando na semana passada, é o mesmo Deus que nos ressuscita hoje e que nos ressuscitará no dia da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Isso precisa ser uma verdade que nós precisamos seguir confiando nela. O texto diz ainda que ainda que a matéria se perca ou se corrompa, o Espírito está sendo renovado de dia em dia em nós. O texto diz que tribulação, tudo quanto é tipo de tribulação que possamos passar, ela é leve, ela é momentânea, ela não se compara com o peso da glória que está por vir. Isso é maravilhoso. E que nós não podemos então atentar para as coisas que os nossos olhos veem, queridos. Nós não podemos andar segundo aquilo que vimos, mas sim segundo a fé que o Senhor trouxe para nós. Nos deu como seu dom, nos deu como uma dádiva, como um presente, né? Para a glória do Senhor. Então que nossos olhos nós não venhamos a atentar para aquilo que os nossos olhos veem, porque elas são temporais, elas são passageiras. Devemos sim nos atentar para as coisas que são eternas, em nome de Jesus. Eu tinha a intenção de falar um pouco mais, mas eu queria finalizar, queridos, esse texto, ou melhor, essa reflexão, usando esse texto, até porque é uma reflexão, a proposta é essa, mas eu queria falar para alguns grupos aqui de uma forma muito direta, objetiva, porque essa palavra foi primeiramente, querido, para aquele que tem sido um vaso de barro, que tem buscado ser então um vaso de honra, porque a palavra fala sobre um valor inestimável que é colocado sobre algo, de certa forma, sem valor, mas que passa a ter valor por conta disso que foi colocado sobre ele. Então eu e você, que não tínhamos valor para nada, por conta do pecado, em Cristo nós fomos restaurados, o vaso foi refeito, as arestas foram cuidadas, foram tratadas, porque o oleiro, que é o Senhor Jesus, tratou dele e fez com que ele então passasse a ser um vaso de honra, porque o recipiente que está em nós, ou melhor, o material que está em nós, o produto que está em nós, que somos esse recipiente, é que nos transforma então em algo valioso. Então você que tem buscado, amado irmão, ser esse vaso
de barro de honra, em quem o Senhor tem guardado o conhecimento da sua glória, você precisa se alegrar com isso, pois é de posse desse conhecimento poderoso que você vencerá essa etapa da vida e todas as outras que ainda estão por vir. É importante mencionar, mais uma vez, que você vencerá não porque o poder é seu, mas porque a excelência do poder de Deus está em você, na pessoa, trazido na pessoa de Cristo, e vivendo em você na pessoa do Espírito Santo. Amém? Essa palavra também é direcionada para aqueles que estão, querido, dentro da casa do Senhor, mas não conseguem desfrutar do conhecimento que o Senhor tem disponibilizado para ele, pois preferem viver na superficialidade do Evangelho e gozando apenas da miséria, entendendo que isso é o suficiente. Deus não te chamou para viver nessa condição, querido. Para de se enganar. Viva o melhor de Deus para a sua vida, o melhor que Deus separou para você. Viva de maneira saudável. Abra mão daquilo que está te mantendo afastado do Senhor, daquilo que tem te contaminado, daquilo que tem te impedido de andar de forma correta, daquilo que tem te impedido de ser vaso de honra. Abra mão de tudo isso. Abra mão das suas próprias vontades para fazer a vontade daquele que te chamou e daquele que então tem o conhecimento, o seu conhecimento, né, o do Altíssimo, para colocar sobre você. Amém, queridos? Essa palavra também é direcionada para aqueles que um dia foram um recipiente desse tesouro, um recipiente de ouro valoroso, que então recebeu esse tesouro em algum momento da vida, mas por algum motivo deixou de ser. O Senhor está desejoso, querido, de derramar sobre você do seu poder. Ele está desejoso de derramar sobre você do seu Santo Espírito e te fazer então sobreviver às pandemias da vida, sobreviver às crises, às investidas de Satanás, ao poder das trevas. Ele quer então fazer em você e de você para que você então alcance ao céu de glória e viva com Ele eternamente. O Senhor quer, em nome de Jesus, amado irmão e amada irmã, te tirar dessa condição e te trazer de volta para os caminhos. Por último, esta palavra também é direcionada aos amados que, sob o efeito do versículo 4, do capítulo 4, estão vivendo debaixo dos rudimentos desse mundo, andando como cegos e sem conseguir ver resplandecer a luz do Evangelho de Cristo sobre a própria vida. Deus tem, querido, em nome de Jesus, você que está podendo me ouvir nessa oportunidade aqui, nesse momento, Deus tem libertação para você. Deus tem liberdade para a sua vida. Deus tem consolo para o seu coração. Deus tem vida para a sua realidade. Você que acha que está vivendo, gozando das coisas que esse mundo tem oferecido, você que acha que está vivendo, você na verdade está vivendo na base do engano, porque você está debaixo da cegueira espiritual trazida pelo príncipe desse século, por Satanás. Você precisa ter os olhos abertos, e quem pode e tem poder para isso é o Espírito Santo de Deus, que ele então abra os teus olhos nessa noite, nesta oportunidade, através desta palavra, para que você então possa, em nome de Jesus, alcançar o céu de glória. Amém, amados? Eu louvo a Deus por esse momento aqui e peço ao Senhor Deus que Ele abençoe a vida de todos que puderam ouvir então aquilo que foi compartilhado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, seja sobre a vida da igreja, seja sobre a sua vida, que pôde me ouvir nessa hora, seja sobre a vida de todos aqueles que então que são servos do Senhor, que estão buscando refletir na palavra, compartilhando vídeos, fazendo cultos online, participando de lives, todos esses que têm então disponibilizado a ser uma ferramenta do Senhor nesse tempo de crise. Que seja sobre eles também a palavra do Senhor, a bênção do Senhor. Fique então com essa reflexão, querido. Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Amém e amém.